Todo mundo aqui? Perfeito. Ok, vamos lá. Então, segundo o dicionário, poluição é degradação do meio ambiente provocada pela ação do homem, deterioração de propriedades química ou física de um ecossistema pelo acúmulo ou retirada de suas substâncias. Então, se a gente for entender o que isso quer dizer, a gente vai ter que a poluição é uma alteração indesejável das características físicas, químicas ou biológicas de um ambiente natural. Então, a poluição ela pode afetar várias coisas, ela pode afetar desde o solo, os rios, a atmosfera. E essa alteração indesejável ocorre devido a poluentes. E esses poluentes podem ser de vários tipos também, né? Pode ser sólido, líquido, gasoso. E esse poluente, ele é produto de uma ação feita pelo homem, que produz efeitos danosos em outros organismos que vão estar nesse ambiente. E aí, quando a gente fala de poluentes, a gente pode ter poluentes tóxicos também, como, por exemplo, o pesticida. Então, ele não só vai fazer mal ao meio ambiente, como ele também vai fazer mal para a gente de volta, porque ele faz mal, eles ficam acumulados no ambiente, ficam lá por muito tempo, e é difícil de reverter esses impactos causados. E aí, eu coloquei uma tabelinha aqui, que vai estar no resumo de vocês. Tem um videozinho também, ó, bonitinho. Ele é triste, mas ele é bonitinho, sobre poluição. Vocês podem assistir, que eu vou colocar o slide. Ele é bem curtinho, tá? E aí, tipo, a ideia é, o homem, ele vai mexer na natureza a seu benefício e, em consequência, às vezes intencional, ou às vezes sem querer mesmo, vai produzir efeitos nesse ambiente que, quando são indesejáveis, a gente chama de poluição. É um vídeo bem exagerado, eu admito. Mas a ideia é que, tipo, ele tá fazendo pequenas mudanças em cada momento que ele passa. E essas pequenas mudanças, elas vão se acumulando ao longo do tempo. E vão virar uma bola de neve em algum momento. Então, tipo, o principal problema da poluição não é a poluição em si, mas sim que todas elas vão se somar e vão se juntar e vão virar um problema muito grande.
Enfim, é uma animaçãozinha um pouquinho exagerada, mas é interessante dela que a gente pode observar nela vários tipos de poluição. Então, não é só a poluição de jogar lixo em algum lugar. Também tem a poluição química, tem por radiação, a poluição sonora. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de poluição e as consequências, as principais consequências desses tipos de poluição e da onde elas vêm, só que de forma bem geral. Depois a gente vai falar mais específico para o ar e para a água, tá bom? Então aqui a gente tem uma tabelinha, eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem a tabelinha. E aí a gente tem alguns poluentes nessa tabela. Deixa só um minuto. Okay. E aí a gente vai começar aqui com, por exemplo, poluições químicas. A poluição química se refere a produtos tóxicos, minerais ou orgânicos. E aí quando a gente fala de produtos tóxicos minerais, a gente vai estar falando de sais minerais, metais pesados, como por exemplo chumbo, dentre outros. E quando a gente fala de orgânico, a gente vai estar falando, por exemplo, de coisas que vêm com inseticidas, com detergentes sintéticos não biodegradáveis, com adubo sintético, por exemplo, nitrato. E provavelmente eles estão relacionados com indústrias ou com plantações, por exemplo, os inseticidas. E aí é uma responsabilidade, por exemplo, que vai caber às indústrias resolverem isso. Então, ao invés de jogar aquele resíduo que está vindo da fábrica e vai direto para o rio, dela tratar esses resíduos, da gente usar agrotóxicos menos nocivos ao ambiente, porque agrotóxicos tem um nomezinho ruim, mas eles têm suas funções e existem formas de usar os recursos sem que a gente precise necessariamente degradar o ambiente, não é tipo, não vamos usar. Porque se a gente não usar, a gente vai estar afetando um outro parâmetro, que é, por exemplo, ter que produzir muito mais terra para produzir a mesma quantidade de alimento que a gente produziria se a gente usasse um recurso, como, por exemplo, biotecnologia, um agrotóxico ali. Só que existem quantidades certas, existem tipos certos, e tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. Quando a gente usa de forma desenfreada, ou sem seguir a devida regulamentação que existe para regular todos esses tipos de poluentes, a gente acaba maltratando o meio ambiente, né? Outro tipo de poluição que a gente pode ter é a poluição biológica, que aí são resíduos orgânicos não fermentáveis, como, por exemplo, presente em esgotos urbanos. Então, o esgoto que sai da nossa casa, que vai para cair naquele córrego e não vai ser tratado, ele é um tipo de poluição e ele pode afetar vários aspectos que a gente vai ver mais na frente, que é, por exemplo, a eutrofização, que vai causar a morte de vários animais desse ambiente e vai tornar esse ambiente inabitável, como, por exemplo, o rio Tietê. O rio Tietê é um rio que, ao longo de muito tempo, não é tipo uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Recebeu esgotos e outros detritos orgânicos que são jogados lá, de vários lugares, e esse rio, ele não é mais habitável. Se você chegar perto do rio Tietê, você não quer permanecer perto do rio Tietê. Ele tem um cheiro ruim, não tem peixes mais vivendo naquele ambiente, e com a urbanização e o desenvolvimento das cidades, isso se tornou uma coisa cada vez mais frequente. Então é muito frequente, principalmente quando a cidade cresce de forma desorganizada. Então quando você tem favelas, quando você tem comunidades, esse tipo de coisa que vai crescer de forma desorganizada, não é uma cidade, por exemplo, que nem Brasília, que foi toda construída planejada. Isso é uma exceção nas cidades, principalmente aqui no Brasil, né? Quando você não tem uma cidade totalmente planejada, com cuidado e tudo mais, você acaba tendo o esgoto sendo jogado nos rios ou nos cursos de água, e você acaba causando vários problemas para o ambiente, e às vezes são irreversíveis. Beleza? A gente também pode ter poluição radioativa, que é o tipo de poluição proveniente de recursos radioativos. E aí é, por exemplo, tipo um lixo atômico, o produto de uma usina atômica. E seria, nesse caso, não é nossa responsabilidade, como, por exemplo, no caso do esgoto, mas seria a responsabilidade das próprias usinas atômicas, tipo, cuidarem dos detritos que elas estão gerando. Porque o problema não é usar o recurso radioativo, o problema é descartar o recurso radioativo, que se for feito de uma forma incorreta, pode gerar problemas ao ambiente. A gente também tem problemas de recursos radioativos no caso de explosão nuclear. Só que, normalmente, explosão nuclear não é uma coisa que a pessoa acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou causar uma explosão nuclear, né? As
explosão nuclear é um acidente, então não é uma coisa que a gente possa necessariamente controlar. A gente pode cuidar para evitar que isso aconteça, porque é uma catástrofe enorme, né? E o ambiente fica totalmente inabitável, esse é o termo, inabitável por um longo período de tempo, como, por exemplo, os casos das indústrias de Hiroshima e Nagasaki. Eu não sei se foi bomba isso aí, não lembro mais. Eu já esqueci a cidade que tem explosão nuclear, gente. Mas, enfim, essa cidade ela não é habitável até hoje. E caso essa cidade atualmente diminua a quantidade de composto nuclear e radioativo que tem nela, ainda assim essa cidade não pode ser habitável, porque ela passou, tipo, uns 40 anos sem nenhuma manutenção. Então essa cidade ela é inabitável, não agora só por causa da radiação, mas porque qualquer prédio ou construção que está naquela cidade virou completamente entulho e ela corre o risco de, tipo, simplesmente desabar em cima das pessoas. Então, tipo, a explosão nuclear, nesse caso, dessas cidades que foram atingidas, ela não só gerou um resíduo radioativo que permanece por muito tempo no ambiente e pode contaminar outros organismos, causando câncer e outras doenças, como também ela gerou outros tipos de poluições, que são os resíduos que ficaram lá e não vão ser degradados muito fácil pelo ambiente. Então, tipo, o ambiente não vai conseguir degradar um prédio, um plástico, as roupas e as outras coisas que ficaram lá. Então, tipo, basicamente aquela cidade está virando um grande lixão a céu aberto radioativo. Outros tipos de poluições que a gente também pode ter é de materiais sólidos. E aí por exemplo, tipo, quando a gente está falando, por exemplo, do esgoto, a gente tem dois tipos de poluentes, que é, por exemplo, o esgoto mesmo, que é o que sai do nosso banheiro, o que sai da pia da nossa cozinha, e o lixo que a gente joga no esgoto. Esse lixo, então, são sofá, várias outras coisas que a gente joga, são poluições mecânicas, que são objetos sólidos que estão indo para esse ambiente. E aí a gente também pode ter, por exemplo, vindo de indústrias, e outras empresas que trabalham com isso, né? Porque quando a gente fala, tipo, nossa, o nosso lixo tá indo pro esgoto, que coisa ruim, isso é realmente um problema, só que a quantidade que a gente produz na nossa casa não é comparável com a quantidade que várias indústrias produzem. E isso é um grande problema. E a gente também tem, por exemplo, o caso de Mariana. O caso de Mariana foi um caso de poluição mecânica, que é um material sólido e inerte, que foi o quê? Aquela, se eu não me engano agora, né? Que rolou um monte de coisa, mas, tipo, depois de um tempo, ficou basicamente terra naquele rio. Aquele rio, ele era totalmente inabitável, aquela água não era mais bebível, e se você tirasse o peixe, se você tirasse as coisas de lá, eles iam estar asfixiando e tudo mais, por causa da quantidade de terra que subiu, junto com outros problemas, como, por exemplo, os metais pesados, né, e tal. E isso afeta o ambiente. Eu acho que eu tô sendo meio confusa, mas, tipo, a ideia é entender que as poluições, elas acontecem todas juntas. Então, tipo, uma poluição se relaciona com a outra poluição, que pode acarretar outra poluição. Então, elas não acontecem separadinhas, bonitinhas, lindas, que nem a gente coloca numa tabelinha. Então, quando você tem um esgoto sendo jogado no rio, você vai ter vários tipos de poluição, como, por exemplo, aqui a biológica, a química e a mecânica juntas, tá bom? Então, se eu estiver sendo confuso, vocês podem me avisar. Pode abrir o microfone para tirar dúvidas também, tá bom? E aí, a última poluição que a gente vai ter nessa tabela é a poluição térmica, que é proveniente do aquecimento de águas. Então, no caso, por exemplo, de uma usina que usa carvão ou uma usina nuclear, eles usam água para poder resfriar os motores, eu não sei como que chama lá dentro, mas eles usam água para resfriar um mecanismo utilizado para gerar energia. E essa água que é usada para resfriar esse mecanismo, ela sai dessa usina quente. E aí ela é despejada de novo em uma porção de água. E essa porção de água, ela se torna inabitável, porque com o aumento da água na temperatura, por exemplo, pode acontecer de os gases presentes ali se saírem com mais facilidade. Então, você diminui a quantidade de oxigênio em um rio ou em um curso de água. Diminuindo a quantidade de oxigênio em um curso de água, você acaba levando à morte de outros organismos. Então, tipo, principalmente em usinas elétricas, nucleares, refinarias que trabalham com essa questão de resfriamento de algum sistema, vai
descartar a água em algum lugar, e esse lugar no qual você descartada a água, ele vai ser inabitável. É por isso que, tipo, esses lugares, eles tecnicamente teriam que produzir dentro do seu campo ali de usina uma bacia d'água, basicamente, para poder fazer isso. E não, tipo, usar um rio que existe próximo, porque se você usar um rio que existe próximo, você vai estar destruindo esse rio e degradando todo o ambiente que depende desse curso d'água. Não sei se fez sentido. Vocês têm alguma dúvida, meninas? Eu acho que não. Então, vamos continuar. Então, aqui, além desses tipos de poluição, a gente pode pensar em inúmeros outros, e aí, tipo, é infinito. Esses são os principais. Mas algumas poluições que são extremamente importantes em cidades e que provavelmente podem cair no vestibular de vocês são poluições, por exemplo, como no caso da sonora. O que seria uma poluição sonora? Poluição sonora são ruídos ambientais, como o excesso de barulho, por exemplo, o ruído de um trânsito, o ruído de uma obra e muitos outros que são nocivos tanto para a saúde humana, porque excedem o volume máximo, né, tecnicamente aí, que a gente podia ouvir ou que seria recomendado pela OMS, e também afeta outros organismos ao redor. Então, por exemplo, a gente tem animais que são guiados por infrassons. Então, eles emitem um som e esse infrassom é o que eles usam para se nortear. Na cidade, esses animais ficam completamente desnorteados e esse é um dos motivos, além de não ter lugar para eles viver, não ter ambiente para eles poderem conseguir alimentos e tudo mais, que diminui a quantidade de bichos em uma cidade. Que, por exemplo, eles não conseguem se nortear, eles acabam morrendo atropelados, morrendo por vários outros motivos na cidade. E é interessante observar que, tipo, tem coisa que a gente olha e a gente fala, beleza, isso não é um ruído sonoro. Só que eu não sei se vocês têm cachorrinho em casa. Se vocês têm cachorrinho em casa, dá pra perceber que tem barulho que a gente faz, porque a gente, mano, é um barulho ok. Tipo, vamos, sei lá, ouvir uma música. Só que pro seu cachorrinho, aquele barulho é um puta absurdo de barulho. Quando você liga o liquidificador da sua casa, você tá produzindo uma poluição sonora. Porque é um baita de um barulho na sua casa. Os meus cachorros aqui em casa, eles ficam doidos. Eles não aguentam ouvir barulho de liquidificador, de secador. Então, são várias pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que se acumulam como um todo e geram o que a gente chama de poluição sonora. E aí, quando você vai, por exemplo, para um trânsito, a gente tem uma quantidade enorme de ruídos que, por si só, são ruídos pequenos, mas que, ao se juntarem todos, fica um puta de um barulho. O outro tipo de poluição que a gente pode ter é a poluição visual. E aí, tipo, a diferença da poluição visual pro lixo é que a poluição visual provavelmente produz lixo também, né? Já que aqui, por exemplo, no caso, a gente tem vários cartazes que vão ser jogados no lixo, que podem acabar chovendo aqui, indo parar em um rio, em um esgoto, esse tipo de coisa. Mas a definição de poluição visual consiste em excesso de publicidade, em cartazes, outdoors, placas e outros itens, né, que podem ser espalhados pela cidade, caracterizando uma grande quantidade de estímulos visuais. Então, tipo, uma poluição visual pode ser uma poluição mecânica, pode ser um lixo, mas quando você falar poluição visual, o que você vai pensar vai ter muita coisa, muita informação para você ver em um momento só. E aí, um dos problemas da poluição visual é pra gente mesmo, né? Aí não é já pro ambiente ou para outros animais, mas é que o excesso de poluição visual pode gerar, por exemplo, estresse, tornar o ambiente desconfortável para a convivência humana e vários outros tipos de coisa. Então, tipo, por exemplo, quando a gente tem um período eleitoral, esse problema de poluição visual, ele fica hard intensivado, porque todo mundo ali tá colando cartaz, tá colando foto, tá distribuindo aquele monte de panfletinho que é tudo jogado no chão e tudo mais. E aí, tipo, eu não sei se fez sentido, mas essas poluições a gente vê no dia a dia, né? Então elas são, de certa forma, uma coisa comum pra gente. Não que deva ser tudo mais, mas tipo, são coisas que a gente conhece um pouco mais. Quando a poluição cai no vestibular, ela cai em questões cotidianas. Então, tipo, eles vão pegar um exemplo de alguma coisa que aconteceu recentemente. Então, o caso de Mariana, o caso de Brumadinho, são casos que provavelmente vão cair, porque eles estavam em alta, até a gente ter uma quantidade enorme de problemas recentes, né?
As queimadas, por exemplo, que aconteceram na Austrália, posso estar enganada, mas eu tenho quase certeza que foi lá que aconteceram queimadas, elas também são um caso importante. Então, tipo, quando você pensa em poluição, você nunca vai pensar ela como um caso isolado, e você sempre vai pensar ela em um contexto. Então, eles vão pegar um contexto do seu dia a dia e vão meter ali os termos e todo o conceito, tudo que você vai precisar saber para resolver a sua questão sobre poluição. E aí tem algumas poluições que são muito frequentes no vestibular. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de poluição do ar, as cidades são famosíssimas por problemas de poluição com ar, né? E aí, quando a gente fala de poluentes do ar, a gente tem alguns que são os famosinhos, assim, que são os preferidos para poluir o ar, né? E aí a gente tem, por exemplo, o CO. O CO é diferente do CO2, beleza? A gente vai falar do CO2 daqui a pouco. E o CO, ele é um resultado da combustão incompleta dos combustíveis fósseis. Então, gasolina, petróleo, qualquer coisa que você for combustível fóssil aí que você for queimar e você não queimar completamente, isso não é tipo problema nem nada, mas é só o termo químico usado, né? Você vai acabar gerando CO. E aí, o problema do CO no ambiente é que ele é... Deixa eu ver como eu explico isso, peraí. A nossa hemoglobina, que é as células que ficam no nosso sangue, elas são muito mais amigas do CO do que elas são do oxigênio. Então, se você tiver uma quantidade muito grande de CO e uma quantidade muito baixa de oxigênio no ar, as suas hemoglobinas vão preferir pegar o CO do que pegar o oxigênio. Só que a gente não consegue respirar CO2. A gente só respira oxigênio. Então, se você tiver uma quantidade muito grande de CO2 sendo liberado no ambiente, quando você for colocar isso numa porcentagem, a quantidade de oxigênio disponível e a quantidade de CO disponível vai ser muito diferente. E as suas hemoglobinas vão tender a pegar mais CO, porque elas já têm afinidade com o CO e a quantidade no ambiente é muito maior. E aí o problema é, a gente tem problemas, por exemplo, como asfixia, que a gente vai estar respirando, beleza? Vai estar fazendo o processo de inalar o ar do meio, só que a gente não vai estar respirando oxigênio suficiente, porque ao invés de pegar oxigênio, as nossas hemoglobinas estão pegando CO. E aí isso é um problema muito sério, porque pode levar à morte de organismos, não só a gente como ser humano, mas todos os outros organismos que dependem de oxigênio e respiram como hemoglobina, como por exemplo o seu cachorrinho, o coelhinho, o canguru fofinho e outros animais. E aí, tipo, por exemplo, esse motivo de a nossa hemoglobina ter mais afinidade com o CO é o que promove, por exemplo, eu acho que é muito comum na China, eu posso estar enganada quanto ao país, que as pessoas fechem os carros, liguem o motor e coloquem um cabo que vai do escapamento para entrar dentro do carro, que aí você vai estar produzindo muito CO, muito CO, muito CO, vai acabar o oxigênio daquele ambiente em algum momento e as pessoas vão morrer. É uma forma muito comum de suicídio em alguns países. Outro poluente muito comum quando a gente fala de ar é o óxido de enxofre, que ele resulta da queima de combustíveis que contém enxofre. Então, tá, eu vou terminar de falar aqui e a gente já fala sobre essa pergunta, tá bom? Calma que eu perdi aqui, eu sou muito esquecida. Dióxidos com enxofre. Olha, quando a gente fala de poluentes do ar, e aí a gente vai falar para todos eles aqui, ó. Calma. Para toda a lista que tá aqui, a principal causa de poluição do ar é basicamente queima, beleza, gente? Queimou alguma coisa, liberou um gás, virou poluente do ar. E aí, além do primeiro problema, que compromete o oxigênio disponível no ar, o segundo, que é o óxido de enxofre, e mais alguns que vão vir aqui abaixo, eles causam a chuva ácida. Só para explicar um pouquinho o que é chuva ácida. Chuva ácida, como o nome diz, é uma chuva, né? Só que ela vai descer, quando essa chuva desce, ela desce com esses óxidos de enxofre, com óxidos de nitrogênio e outros compostos que vão corroer as coisas. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram estruturas, como esculturas enormes, construções, que são corroídas pela chuva ácida. E aí isso é um grande problema para as cidades, né? Porque você acabou de construir o seu prédio, e aí vem uma chuva e corrói todo o seu prédio. Você acabou de construir aquela estátua linda, bela e maravilhosa, vem uma chuva e corrói toda a sua estátua.
E é extremamente prejudicial para a nossa saúde, porque a gente não pode respirar o ar que vem junto com essa chuva, né? Porque ele vai estar todo cheio com esses poluentes. E a gente também não pode tocar nessa chuva, porque se ela corrói um prédio, imagina o estrago que ela faz na pele humana. Outro poluente que a gente tem é o óxido de nitrogênio, que resulta de qualquer processo de combustão. Então, toda vez que você queima alguma coisa, e aí pode ser desde o papel que você está queimando na sua casa, ou fazer uma baita de uma queimada de uma floresta, você vai produzir óxido de nitrogênio. E aí, isso se dá principalmente pela relação, né, do nitrogênio em altas temperaturas, e ele também causa chuva ácida. Então, você pode ter chuva ácida, tipo, por 40 mil motivos, e os estragos dela são enormes. O CO2, que é o famosinho, que a gente sempre fala, né? As pessoas esquecem do CO um pouco, mas o CO é extremamente importante também. Então, o CO2, ele resulta na queima de combustíveis fósseis e normalmente é da queima completa. Então, quando você faz uma queima de um combustível fóssil no seu carro, você produz os dois. Você produz CO e CO2. E a consequência é uma possível intensificação do efeito estufa. E aí tem quem defenda, tem quem é contra, mas isso não entra em mérito aqui, né? A ideia é entender que o CO2, ele acaba gerando vários problemas, como, por exemplo, buracos na camada de ozônio, dentre outras coisas. E isso acaba fazendo com que essas alterações na nossa camada de ozônio, na nossa atmosfera como um todo, acabam fazendo com que, ao invés de a gente refletir os raios solares, a gente absorva eles. Então, imagina que a gente é como se fosse uma panela d'água. Você colocou uma panela d'água no forno. Se você não tiver um mecanismo que tire a água desse lugar, essa água vai começar a ferver e a ebulir. A gente, tecnicamente, teria uma proteção que evitaria com que esses raios todos entrassem de uma vez aqui dentro. E aí a gente perdeu uma parte dessa proteção, fazendo com que a gente recebesse mais raios UV, raios solares, né? E a gente está ganhando camadas que estão impedindo a saída desses raios. Então, não só está entrando mais, como está saindo menos. Então, isso gera problemas como, por exemplo, aquecimento global, dentre outras coisas. E a gente pode ter muitos outros poluentes, porque se a gente for citar todas as coisas que a gente faz que poluem o ambiente, a gente vai ficar aqui até a próxima geração. E a próxima geração vai criar formas novas de poluir o ambiente, então não daria muito certo. Mas a ideia é entender que os principais problemas causados pela poluição do ar são diminuição na oferta de oxigênio, aquecimento global ou efeito estufa, que são problemas causados pela retenção de raios solares, que está sendo intensificada nos últimos tempos, e chuva ácida. Na hora que eu escrevi isso daqui, sinceramente, eu li e eu esqueci de colocar, mas chuva ácida é um negócio muito importante para vocês entenderem. Então eu posso, fazer um videozinho curto depois e disponibilizar lá no nosso site do cursinho, explicando o que é chuva ácida, porque eu lembro que quando eu tive isso no ensino fundamental e no cursinho, eu fiquei um pouco confusa sobre como que acontece. E às vezes cai no vestibular, em questões extremamente específicas, não é comum, sinceramente falando, mas que vocês entendam o processo de formação de uma chuva ácida. Então eu vou fazer isso depois para disponibilizar para vocês. E aí, respondendo a pergunta aqui do Rafael, por causa dos dejetos presentes no solo, Brumadinho e Mariana podem ser reflorestados? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre conservação. A proposta da conservação é tentar reverter os impactos humanos no ambiente. E aí, quando a gente pensa em um ambiente que está ali, tecnicamente, todo e qualquer ambiente pode ser reflorestado, remanejado, reestruturado. Só que isso envolve muitas coisas e é aí que entra o problema, porque isso envolve boa vontade, isso envolve dinheiro e isso envolve muito trabalho. Então, para reflorestar Brumadinho, para reflorestar Mariana, a gente primeiro precisaria limpar aquela água. Não é impossível limpar lugar nenhum, só que isso demanda tempo, isso demanda trabalho e, sinceramente, é muito complicado de, um governo organizar tudo isso, entende? Ou alguém organizar tudo isso e mover tudo que é necessário mover para fazer isso. Mas existem muitos casos em vários lugares do mundo
de casos muito bem sucedidos em manejo. Então, tipo, lá, eu não sei agora em qual país, juro que eu sou péssima em geografia, gente. Mas tem um país que tinha um rio que era como se fosse o nosso rio Tietê. Eu não sei se vocês conhecem o rio Tietê, mas ele fica ali do lado da USP. O Pinheiros, quer dizer, também. O Pinheiros fica ali do lado da USP, Tietê e o Pinheiros. E tem esse país que eu tô querendo falar, ele tinha um rio que ele era tão sujo quanto o nosso Pinheiros e o Tietê. E eles pegaram, eles sentaram, eles falaram, a gente vai resolver essa bosta. E eles pegaram o problema, tiraram toda a sujeira do rio, evitaram que novas sujeiras entrassem no rio, porque não adianta você limpar um lugar e permitir que aquela sujeira continue entrando, você tem que limpar e resolver todas as entradas de sujeira naquele ambiente para poder ele continuar limpo por mais tempo, né? Então eles fizeram todo o manejo da estrutura do rio, de onde os dejetos iam ser eliminados, tudo mais. Fizeram educação com a população, porque não adianta você fazer uma política pública que não envolva educação, que não envolva ensinar as pessoas a fazer do jeito que é correto, né? Porque senão você vai estar simplesmente jogando o problema para alguma outra pessoa resolver e as pessoas vão continuar fazendo errado. E hoje eles têm um rio que dá pra brincar, as pessoas vão toda tarde lá, tem peixe, tem animais morando. Então, tipo, não é uma questão de ser possível ou não, mas sim se as pessoas vão querer fazer esse tipo de coisa. Tipo, eles vão tentar, só que se todo mundo não tentar junto, não adianta, porque se uma pessoa estiver lá todo dia jogando o seu lixo ali em Mariana, não vai adiantar pra limpar. Não sei se fez sentido isso. Aí você pode me responder no chat, tá bom? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre poluentes da água. E aí, como sempre, né, a gente tem exemplos infinitos de poluentes. Então, eu escolhi alguns aqui pra gente poder falar. O famosinho, que é o esgoto doméstico, que é o mais comum, né, gente? Ele é lindo, belo, maravilhoso, tá em todos os lugares. E ele é responsável pela contaminação patogênica da água. Então, olha que lindo, nosso esgoto doméstico, ele não só joga no ambiente aquele poluente biológico, que vai causar vários problemas já, como também ele leva vários vírus, doenças, bactérias que são nocivos à saúde humana. Então, um dos principais problemas, por exemplo, da África, é que lá eles não têm saneamento básico, né? O sistema de esgoto deles é bem... eu não sei como o termo certo, mas ele é bem ruim. E isso aumenta a disseminação de muitas doenças. Então, isso é um problema sério de saúde e tudo mais, que além de eles não terem água potável, vários outros problemas, eles acabam tendo muito mais doenças, o que acarreta muito mais mortes. E isso é muito triste. Então, tipo, eu acho que isso a gente vai ver em outro momento dessa disciplina, desse curso, né? Que são quais são cada um dos patógenos, doenças, tudo mais. E quais são os seus efeitos e sua disseminação. Mas aí aqui a gente tem alguns exemplos, né? Que é importante que vocês saibam, porque pode ser que caia, não precisa decorar, mas ter uma mera noção, que, por exemplo, o vírus da hepatite pode ser disseminado na água, vermes, como, por exemplo, as candidíase, barriga d'água, protozoários, como amebias e cólera pode ser disseminado na água. No esgoto, né? Tem alguns doenças, por exemplo, que pegam em ratos. Doenças que pegam em ratos podem ser disseminadas por esgoto. E esse é um dos principais motivos de a gente ter muita doença, né? Que, por exemplo, quando a gente tem alagamentos nas grandes cidades, as pessoas não vão poder, tipo, andar no meio do alagamento, porque subiu toda a água do esgoto, além de todo o lixo, toda a sujeira, tudo que veio junto, ainda vai vir doenças. Então, é isso. A gente comba tudo e vira um carnaval. Aqui na água a gente também tem nitratos. Nitratos são utilizados como fertilizantes na agricultura. As plantas precisam muito de nitrato para poder fazer todo o seu desenvolvimento e tudo mais, então eles usam. E eles não só contaminam a água, mas eles também contaminam o solo. Então, os poluentes aqui eles são divididos entre várias coisas, né? E eles são bioacumuláveis. Então, eu não sei se... também vou fazer uma outra parte sobre isso, porque tem tanta coisa para falar que a minha pessoa, ela acaba esquecendo alguns pontos, eu já estou notando aqui. Mas existem vários poluentes ambientais que são bioacumuláveis. E o que quer dizer que um ambiente é bioacumulável? Que ele vai se mantendo ali, vai se mantendo ali. Então, tipo, você jogou um poluente no solo e uma minhoquinha que se alimenta ali do que está na terra acabou pegando esse nitrato. Um passarinho que vai comer aquela minhoquinha
vai pegar nitrato. Só que uma minhoquinha come uma quantidade pequenininha de terra. Um passarinho, ele já é um animal maior. Para poder se sentir saciado ali, toda a sua sustância, né? Ele vai ter que comer umas 7 minhoquinhas. Então, um passarinho vai ter 7 vezes mais a quantidade de bioacumulado que a minhoquinha tinha. Imagina que a minhoquinha pode ter 1 bioacumulado, o passarinho que comeu 7 minhocas vai ter 7. E aí, se você pegar um outro animal que come passarinho, não sei, tipo um jacaré, o jacaré também vai ter que comer mais passarinhos para se sentir saciável. Se cada passarinho tem 7 bioacumuláveis, na hora que esse jacaré se alimentar desse passarinho, e ele comer, por exemplo, 3 passarinhos, esse jacaré vai ter 14 bioacumuláveis. E aí, esses compostos, eles são extremamente prejudiciais porque eles vão aumentando de quantidade conforme você sobe na cadeia alimentar. Porque os animais vão tendo que se alimentar cada vez mais e tudo mais. E aí, tipo, eles também... Os nitratos, eu não sei se vocês lembram ou se vocês viram, mas tem um resuminho, tem a aula que vocês podem ver depois, que a gente tem o ciclo do nitrogênio. E aí os nitratos, eles podem ser convertidos por bactérias, por exemplo, nitrificantes, e transformados em recursos utilizáveis e tudo mais. E aí, tipo, o problema é que eles também podem ser absorvidos por bactérias que não são as nitrificantes que ficam no solo, por exemplo, as bactérias do nosso organismo, e nos tornar incapazes de transformar o oxigênio, que acontece uma coisa parecida com o que acontece com o CO. Então, a nossa hemoglobina, por algum motivo, assim, sei lá, da evolução, ela tem mais afinidade com quase qualquer coisa, menos com o oxigênio. O oxigênio é a coisa que ela menos tem afinidade. Então, qualquer outra coisa que aparecer na frente dela, em grande quantidade, ela tá pegando. Ela é bem dada, assim. Então, ela sai pegando todo mundo. E aí, isso causa vários problemas pra gente, porque a gente precisa pra caralho do nosso oxigênio. Aqui a gente também tem outros poluentes da água, como, por exemplo, o fosfato, que também vem junto com nitrogênio. Uma coisa importante de observar é as plantas, elas precisam de algumas substâncias essenciais para crescer, que é fosfato, nitrogênio, fósforo. Fosfato é de fósforo, né, Amanda? Mas eu não lembro agora todas, mas tipo, se vocês lembrarem assim, de botânica, que não é a minha parte aqui, que a gente, na verdade, a gente vai falar de botânica mais lá pra frente, né? Se vocês pensarem em todas as coisas que uma planta vai precisar para crescer, carbono ela vai pegar da atmosfera, mas ela vai precisar de água da terra, ela vai precisar de todos os nutrientes dela da terra. Você pode imaginar que aquelas pessoas que vão estar fazendo biotecnologia, que vão estar produzindo fertilizantes e tudo mais, que elas vão tentar colocar a maior quantidade possível de todos esses nutrientes em um fertilizante ou em um agrotóxico e tudo mais, para maximizar a sua produção. E aí o problema é, quando as pessoas utilizam isso em excesso, da forma errada, sei lá, sem usar direito, tudo isso vai ficar lá no solo, vai ser descartado provavelmente em esgoto, em curso de rio, vai continuar no ambiente, vai participar do ciclo de outros organismos. Então, por exemplo, aquela minhoquinha que se alimenta do solo vai pegar esse composto que está lá acumulado, e isso vai começar a ciclar da cadeia de uma forma errada, que não é a forma como deveria ciclar. Tipo, a gente precisa de nitrogênio, só que a gente vai pegar o nitrogênio do nosso alimento. A gente vai comer esse nitrogênio. Por exemplo, eu não consigo lembrar agora, mas eu acho que quando a gente come qualquer coisa, tipo planta, a planta tem nitrogênio lá no meio. Só que quando a gente pega esse nitrogênio como um composto bioacumulado, ele não é assimilado pelo nosso organismo da forma correta e ele pode causar problemas, tá bom? E aí a gente também tem inseticidas, N, com 40 mil tipos de compostos, né? E os metais pesados. Os metais pesados, eles também são compostos acumulativos. Então acontece a mesma coisa que acontecia lá com o nosso nitrogênio. Ele vai cair no ambiente e ele vai começar a se acumular ao longo da cadeia alimentar. E eles podem ser tóxicos também pra gente. Então, tipo, quando você tem uma quantidade pequenininha desse composto, tudo bem, ele não vai fazer mal pra sua saúde. Só que conforme ele vai se acumulando cada vez mais, eles podem começar a se tornar tóxicos pro nosso ambiente, pro nosso corpo, pro nosso organismo. E eles podem causar várias coisas, como, por exemplo, câncer, várias outras doenças, problemas no sistema nervoso central, dentre outros. Então, tanto os compostos que vêm com os inseticidas, quanto o metal pesado, que, por exemplo, a gente usa na mineração, eles são prejudiciais para o meio ambiente, principalmente porque eles raramente são eliminados do ambiente. Eles sempre permanecem lá, uma vez descartados, né?
e vão andando pela cadeia. Prometo que eu vou explicar isso em outro momento, só que isso é muito complicadinho. Então eu faço um outro esqueminha só para explicar como que funciona a bioacumulação, tá bom? E aí, outra poluição que, como a gente já disse, né, é a poluição térmica, que é resultado do despejo de água aquecida pelo sistema de refrigeração de indústrias, usinas nucleares, térmicas e tudo mais. E aí a gente pode ter vários exemplos de empresas. Qualquer empresa que usar um sistema de refrigeração vai usar água para refrigerar esse sistema, né? E vai acabar descartando uma água quente no ambiente, que vai afetar a dissolução dos gases na água. Então, quando isso é um conceito de química ou física, não sei, né? Mas quando você aumenta a temperatura, as moléculas se agitam mais. Quando você aumenta a temperatura da água, em específico, as moléculas não só se agitam mais, como as coisas que estão dissolvidas na água perdem afinidade para ficarem dissolvidas, então elas começam a sair. Então, por exemplo, uma água com gás quente, ela fica cheia de bolinhas quando você abre a sua garrafinha de água com gás, todas aquelas bolhas saem para fora. Por isso que a gente normalmente toma uma água com gás geladinha, que as bolhas vão estar ali contidas, e a sua água vai continuar com gás. Se você deixar ela quente e aberta, depois de um tempo, ela vai ficar sem gás. A ideia de um rio é a mesma. Então, se você aquecer a água e deixar aquele negócio aberto, porque vai estar aberto no ambiente, né? O oxigênio que está ali dissolvido vai começar a sair e isso vai acabar matando os organismos porque eles dependem de oxigênio. E aí vocês podem pensar, nossa, mas tem animais que não precisam de oxigênio. E aí a gente entra em outro problema, que é esses animais que não dependem de oxigênio, eles vão começar a se proliferar naquele ambiente, os animais que dependem de oxigênio vão começar a morrer, e você vai gerar um processo super complexo e bagunçado, que a gente chama de eutrofização, que é um fenômeno provocado pela poluição das águas. Então, quando a gente junta todos esses compostos aqui, que vão diminuir a quantidade de oxigênio disponível na água e poluir a água, gerando matéria orgânica disponível, a gente vai ter a eutrofização. E aí ela ocorre devido à quantidade do aumento de nutrientes disponíveis, né? E a ausência de O2. A gente tem algumas bactérias que elas são anóxicas, anaeróbicas, né? E aí pode ser anaeróbico 100% ou anaeróbico facultativo, que são aqueles que fazem fermentação só quando não tem oxigênio, mas que às vezes, se tiver oxigênio, eles vão estar respirando oxigênio, né? E esses organismos, como por exemplo algas, cianobactérias, eles vão começar a se proliferar loucamente nesse ambiente e vão ajudar na morte dos animais. Então, um peixinho lá que estava andando pleno na sua vida, convivendo ali com a cianobactéria, acabou o oxigênio, o peixe morre porque ele não tem como respirar, e a cianobactéria cresce muito, porque ela tá ali com um monte de composto orgânico disponível, vindo do lixo descartado, vindo do esgoto descartado, e vindo da própria morte do peixe, que também vai produzir matéria orgânica naquele ambiente. E aí, é importante lembrar, quando a gente fala de cianobactérias também, que elas também podem produzir substâncias nocivas na nossa saúde. Então, elas podem produzir, por exemplo, alguns compostos químicos que são tóxicos para o nosso organismo. E aí, vamos entender um pouquinho sobre como acontece o processo de eutrofização. Então, aqui, quando a gente olha essa imagem, a gente tem um esgoto, né? E eu imagino que vocês já tenham visto, eventualmente, principalmente no verão, é muito comum, o esgoto ou um rio. Eu moro perto da Billings. A Billings, no verão, ela fica toda verde. Ela fica verde a água. E aí ela fica verde por quê? Porque cresceu muito musgo, cresceu muita cianobactéria, cresceu muita alga, seja qual seja o organismo, né? Ele cresceu muito e ele cobriu toda a superfície da água. E aí fica essas plantinhas verdes crescendo na água. Elas crescerem na água não é um problema. O problema é quando elas crescem em excesso. Tudo em excesso, quando a gente fala de natureza, é um sério problema, beleza? E aí vamos tentar entender um pouquinho mais sobre como funciona isso daqui. Então, o que é eutrofização? A eutrofização vai começar aqui, ó, quando a gente joga nutrientes na água. Então, tá ali o peixinho, ó, pleno, vivendo, tá as algas ali também plenas, respirando, todo mundo respirando muito bem, né? E aí a gente começa a jogar uma quantidade grande de nutrientes na água. E aí pode ser fósforo, pode ser nitrogênio, tem uma quantidade absurda de nutrientes para serem jogados.
Quando a gente joga muito, como por exemplo aqui nesse caso desse esgotinho que está aqui embaixo, ó, essas algas, cianobactérias e organismos que fazem fermentação, eles ficam super felizes, porque eles vão ter comida em abundância. E vão começar a usar, a crescer, 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 crescer. E aí, quando eles crescem muito, a gente vai ter vários problemas que vão vir desse crescimento desenfreado. Como nessa fotinho que a gente tem aqui na outra, né? Eles vão crescer e eles vão cobrir a superfície da água. Quando eles cobrem a superfície da água, os organismos que estão abaixo deles não recebem luz. E aí a gente pode pensar que organismos que ficam na água que vão precisar de luz. A gente tem plantas aquáticas. As plantas aquáticas precisam de luz para fazer fotossíntese. Se esses organismos que estão crescendo aqui no nosso processo de eutrofização crescerem e cobrirem toda a superfície, a primeira coisa que vai acontecer antes de faltar oxigênio é acabar a luz nesse ambiente e todos os organismos fotossintetizantes que estiverem abaixo deles vão começar a morrer. E aí a gente já tinha uma quantidade de matéria orgânica que foi despejada pelo esgoto, a gente aumentou essa quantidade de matéria orgânica com a morte dos organismos fotossintetizantes que não conseguem mais captar luz solar. O segundo problema que vai ser acarretado desse processo de eutrofização é essas bactérias, algas, elas estão crescendo muito. Os nossos organismos fotossintetizantes, que são os responsáveis por liberar oxigênio nesse meio de forma contínua, eles morreram. A gente vai diminuir a quantidade de oxigênio, porque todo mundo consumindo oxigênio sem repor esse oxigênio, uma hora acaba. E aí os nossos organismos que dependem de oxigênio, então peixes e outros animais, eles vão acabar morrendo, gerando mais matéria orgânica nesse meio, que vai ser mais comida para aqueles organismos que estavam se alimentando do excesso de nutrientes. E aí o problema disso é, quando você tem um processo de eutrofização, você tinha uma quantidade X de organismos lá e uma diversidade X. Então, você tinha várias espécies de peixe, várias espécies de bactérias. Depois que você passa pelo processo de eutrofização, a maior parte dessas espécies vão morrer e você vai ter, tipo, uns 3 tipos de organismos. Você vai ter umas alguinhas ali, umas bactériazinhas aqui, e toda a sua diversidade daquele ambiente morreu. Você não vai ter mais plantas, você não vai ter mais peixes. E aí, esse é um caso que não é irreversível fazer o manejo desse ambiente, mas a primeira etapa que você teria que fazer, por exemplo, é tampar esse esgoto. Então, você vai ter que tirar esse esgoto que está vindo aqui, você vai ter que tirar esses fertilizantes que estão vindo aqui. Isso tudo tem que parar de ir para a água, porque não adianta nada você querer tratar essa água se você vai estar constantemente jogando resíduos e outras coisas nesse ambiente. Você está me ouvindo? Eu gostaria de uma resposta, porque eu caí. Tá bom. Obrigada, gente. Desculpa. A minha internet, ela tá muito ruim, principalmente quando chove. E aí, tipo, a ideia é, a gente tem como resolver esse problema e voltar para esse ambiente que a gente tinha antes, que era esse corpo de água equilibrado. Só que a gente precisa resolver muitos problemas antes. Então, a gente vai ter que tirar todo esse esgoto, fertilizantes, a gente vai ter que tirar essa quantidade de excesso de nutrientes. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Que você pode tanto jogar compostos que vão reagir, como por exemplo no caso do petróleo, quando cai petróleo no mar, que a gente joga lá é uma substância, se não me engano, substância, né? Ou algum organismo, bactéria, não sei, que vai reagir com aquele petróleo e vai fazer com que ele tipo, suba para a superfície e fique fácil de você tirar, por exemplo, com uma peneira. Você pode esperar um tempo também que o próprio ambiente vai reequilibrar essas quantidades de nutrientes. E depois que esse ambiente tiver com uma quantidade de nutrientes já mais equilibrada, mais ok, você pode começar a reinserir espécies lá. Então, você pode pegar aquele peixinho que existia lá antes e colocar. Só que antes disso, você precisa reestruturar todo o ambiente.
E aí uma coisa importante de dizer é: a natureza é totalmente capaz de reconstruir todos os ambientes. E aí o problema não é ela ser capaz ou não de recriar esse ambiente, mas sim se ela vai ter tempo hábil para fazer isso. Porque quando a gente pensa em processos naturais, a gente não pensa em uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. A nossa existência como ser humano, quando a gente pensa no planeta como um todo, ela é tipo, imagina, vamos pensar uma analogia aqui, né? Imagina que toda a vida da Terra vai ser colocada em humano. O ser humano, ele vai surgir quando for o Natal. Então, tipo, você teve um ano com 365 dias, faltando 5 dias para acabar o ano, surgiu o ser humano. Então, a Terra, ela acontece, ela está aqui há muito tempo, e os processos dela, eles são lentos e gradativos. Só que a gente não tem esse tempo para poder reconstruir um rio ou reconstruir uma floresta. A gente degradou a floresta e a gente depende dela hoje. Então, o maior problema quando a gente fala de poluição não é que o ambiente não é capaz de reconstruir ele, mas que provavelmente ele não vai ter tempo suficiente para reconstruir. Porque a nossa existência, é muito mais rápida do que o período de reconstrução da natureza. Então, tipo, se, por exemplo, vocês deixarem esse riozinho aqui, que tá esse corpo d'água atrofizado, tirar esse esgoto não tratado, esse fertilizante artificial, e largar ele ali por uns 50 anos e não fizer nada com ele, não mexer, não fazer nada, provavelmente esse ambiente ele vai se reequilibrar sozinho. Só que é um tempo que a gente não tem para esperar. E aí, quando a gente fala de esse tempo que a gente não tem para esperar, a gente vai falar de conservação daqui a pouquinho, né? Então, como eu falei ali, as consequências da eutrofização é redução da quantidade de oxigênio dissolvido na água, que provoca a morte das espécies aquáticas, como peixes, sapinhos, outros organismos que vão estar vivendo ali, alteração no pH da água, redução da biodiversidade. Então, antes você tinha várias espécies de peixe, de planta, agora você vai ter só cianobactérias e algas, aumento exagerado de algas e outras plantas aquáticas, só que não são qualquer plantas aquáticas, são plantas aquáticas de superfície, porque as que estiverem para baixo dessas plantas aquáticas de superfície vão morrer, já que elas não vão conseguir fazer fotossíntese, né? Liberação de gases de odores desagradáveis, que é o caso do nosso esgoto. Fermentação, de forma geral, produz odor. Então, eu não sei se vocês já fizeram pão ou viram um processo de produção de cerveja, por exemplo, são processos que acontecem por fermentação, eles produzem um cheirinho. E aí, tipo, quando você faz um pão, não é um cheirinho ruim. Mas quando você fermenta lixo, quando você fermenta cocô e outras substâncias que já não têm um cheiro muito agradável, e em grande quantidade, você tem um odor ruim sendo produzido ali, como no caso dos nossos rios Pinheiros, Tietê, aqui em São Paulo. E aí também, como já foi falado, né, surgem toxinas que são produzidas por aquelas cianobactérias ou algas que vão começar a se proliferar nesse ambiente. Também reduz o potencial recreativo desse ambiente aquático. Então, eu imagino que, tipo, ninguém aqui, em sua consciência, vai pensar e falar: nossa, vou dar um mergulho no Tietê hoje. Essa é uma coisa super gostosinha de fazer, você vai sair de lá bem Chernobyl, não é uma coisa legal. Reduz a pesca no local, porque, afinal de contas, os peixes morreram, né? Não tem como realizar pesca nesses locais. Reduz a navegação e a capacidade de transporte na água. Essas algas que vão começar a se proliferar, elas vão acabar prendendo nos barcos, fazendo redes e tudo mais. E é extremamente difícil de se locomover por algas que passaram pelo processo de eutrofização, porque toda hora o barco vai estar sendo preso, amarrado nessas algas, tá bom? E a perda financeira, e não só financeira, né, mas como nos casos de Mariana e Brumadinho, há perdas, tipo, humanitárias. As pessoas ficaram sem água para beber, as pessoas ficaram sem comida, porque elas dependiam da pesca. Elas ficaram sem água, sem comida, sem trabalho. E aí, tipo, é um problema muito sério quando a gente fala não só de eutrofização, mas de qualquer poluição nesse tipo e nessa escala, que afeta uma comunidade como um todo. E aí a gente vai falar de conservação, porque afinal de contas o mundo ele não é um lugar tão ruim e a gente ainda tem chance de salvar, né, de fazer coisas para mudar. Então a nossa chance e possibilidade de melhorar todos esses problemas vem com a conservação. E aí, explicando o que é conservação, né, conservação é um campo de estudo que tem o objetivo de buscar formas adequadas
de utilização dos recursos do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais e conservando a biodiversidade. Então, tipo, eu acho que eu já devo ter dito isso, mas é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de conservação, preservação, a ideia não é que a gente pare de consumir, que a gente pare de comer, que a gente pare de fazer as coisas. A gente não pode parar de fazer as coisas, porque afinal de contas a gente quer manter todo mundo vivo e com uma qualidade de vida suficiente. E aí, tipo, quando a gente se refere a isso, o que a gente quer, na real, é um equilíbrio. A gente não quer pender de zero para nenhum dos dois lados. Então, a gente não quer que a natureza seja totalmente exaurida e a gente não quer que a gente precise de recursos, que a gente fique sem recursos. E aí tem dois motivos para a gente ficar sem recursos. Um, porque a gente acabou com os que tem na natureza, e dois, porque a gente não sabe redistribuir esses recursos e a gente é muito ruim nisso. Então, quando a gente vai falar aqui de conservação, o principal desafio da conservação é atingir o equilíbrio, que é aquele tripé da sustentabilidade, eu não sei se vocês já viram, que é atingir o equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental. Então, entre o bem-estar das pessoas, o bem-estar da economia, e aí da economia você não vai pensar só em dinheiro, mas, tipo, nas coisas que a gente produz como um todo. Então, tipo, como a gente consegue produzir a nossa roupa sem degradar o meio ambiente e garantir que todo mundo vai ter roupa suficiente. Porque não adianta só preservar o meio ambiente, então, não vamos mais desmatar nenhuma área de floresta. Não pode desmatar a área de floresta, tá, gente? Mas vamos só pensar num caso. Mas a gente não vai, se a gente não desmatar pelo menos um pouquinho ali da floresta, a gente não vai ter quantidade de solo suficiente para plantar e alimentar todo mundo. A gente sabe que o problema hoje em dia não é falta de ambiente para plantar, a gente tem solo mais que suficiente para plantar. O problema é a forma como a gente usa esse solo. Então a gente subutiliza esse solo. A gente podia produzir muito mais com qualidade, sem degradar o meio ambiente, alimentar todo mundo e não ter que desmatar a floresta. Então, o objetivo da conservação é entender todos os aspectos, juntar todos eles e estabelecer um equilíbrio, em que todos consigam conviver. E aí, tipo, quando a gente pensa no objetivo da conservação ou da sustentabilidade também, que é um tema muito famosinho hoje em dia, o objetivo dela é, tipo, manter a nossa existência presente sem comprometer a existência do futuro. Então, que a gente consiga fazer as coisas que a gente precisa fazer agora, sem necessariamente degradar o ambiente, deixar ele ali, permitir que ele consiga se reestruturar para que as próximas gerações também tenham acesso a esses recursos. Não é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente polui um rio. Quando a gente polui um rio, as gerações futuras não vão ter acesso a esse canal fluvial, por exemplo. Tá bom? E aí, quando a gente fala de alguns problemas da conservação, a gente vai falar, por exemplo, de introdução de espécies exógenas que normalmente não são daquele ambiente. Então, por exemplo, tipo, a cianobactéria, ela estava naquele ambiente, é uma espécie exógena, né? É só um exemplo. Ela estava aqui naquele ambiente, só que quando rolou a eutrofização, ela começou a crescer muito. E aquele ambiente mudou completamente. Se tornou um ambiente propício para outros organismos que não eram os que viviam lá, viverem lá. Mas aí, quando a gente fala de espécies exógenas, a gente tem um problema, por exemplo, se a gente pegar deixa eu pensar. Quando a gente pega um lobo, que ele não é típico daquela região, e a gente coloca ele numa outra região, e essa outra região na qual a gente colocou ele, tinha muitos coelhinhos, eles viviam felizes em harmonia com seus predadores, porque o predador comia um pouquinho, deixava eles lá vivos, beleza. Só que esse lobo, ele era ensandecido, e ele comeu todos os coelhos daquela região. E aí você vai gerar um desequilíbrio ambiental, já que você não vai conseguir, você vai perder organismos dada a presença de outro. E aí a gente pode pensar aqui no Brasil, eu não sei se vocês já viram pinheiro. Pinheiro não é uma planta nativa do Brasil. Pinheiro é uma planta que foi trazida nos nossos períodos de colonização, dentre outros aí da história, né? E essa planta trazida para cá, ela produz uma substância que torna o ambiente embaixo dela inóspito para outras plantas. Então, eu não sei se vocês já repararam, mas quando você tem um pinheiro crescendo ou uma floresta de pinheiros crescendo, você basicamente só tem pinheiros crescendo. E isso não é, por exemplo, o que acontece na nossa floresta amazônica. A nossa floresta amazônica, a nossa floresta, a Mata Atlântica,
São florestas extremamente ricas. E quando você olha para, tipo, 1 metro quadrado de uma floresta dessas, você vê uma quantidade absurda de coisas crescendo. Então, você vê líquen, você vê musgo, você vê árvore, você vê epífita. Então, quando você traz essas espécies que são exógenas e você coloca num ambiente que tinha tudo isso, você coloca um pinheiro crescendo ali do lado, esse pinheiro vai matar todos os organismos que você tinha ali antes, e isso vai gerar um desequilíbrio ambiental. E isso também pode gerar poluição de outros tipos, né? E acarretar o surgimento de outros organismos que não são daquele ambiente, gerando desequilíbrio ambiental. E aí, quando a gente fala de impactos ambientais, eles sempre podem ser positivos ou negativos. Então, como sempre, depende de como a gente vai usar. A ideia não é que a gente pare de plantar ou que a gente pare de fazer qualquer coisa, é só fazer, tipo, da melhor forma possível. Existem formas, só que elas são muito mais trabalhosas e por isso as pessoas normalmente não as usam. E aí, tipo, a gente é completamente capaz de remanejar, ou de pelo menos buscar remanejar, buscar melhorar, buscar alternativas para não degradar o ambiente, não exaurir os recursos e não tornar isso totalmente nocivo. É só a gente realmente pegar e querer e tentar fazer. Só que isso dá trabalho, como toda coisa que dá trabalho, as pessoas normalmente evitam. E aí, como a gente tem também a fragmentação de habitat, que é uma coisa muito comum, por exemplo, tipo, em centros urbanos. Quando a gente tem centros urbanos, a gente tem vários pequenos pedacinhos com árvores. Cada pequeno pedacinho desse com árvore é um habitat. Então, aqui em São Paulo, antes a gente tinha Mata Atlântica. São Paulo começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. A Mata Atlântica começou a se tornar um bloquinho em alguns cantinhos de São Paulo. Então, quando a gente vai, por exemplo, para o zoológico, a gente tem um pouquinho de Mata Atlântica lá. Quando a gente está descendo assim mais para o interior, a gente vai ter uns bloquinhos de Mata Atlântica lá. Quando a gente fala no Cantareira, em alguns parques ecológicos de São Paulo, a gente tem um pouquinho de Mata Atlântica nesses lugares. Mas eles vão ser micro-habitats. É um habitat antes que era enorme, que era grande, que tinha uma grande diversidade, que foi dividido em vários pedacinhos, que perdeu parte de sua riqueza devido a isso. Porque agora os organismos que vivem nesses lugares vão ter um ambiente muito menor para viver e eles vão estar convivendo com todas as coisas que a gente já falou que a gente produz. Então, eles vão estar convivendo com a nossa poluição sonora, com a nossa poluição visual, com a nossa poluição de lixo. E uma coisa interessante é que também existe poluição visual, só que aí não é para a gente, mas é para animais, que é, por exemplo, a luz que a gente produz na cidade. Eu não sei se vocês já ouviram ou repararam que passarinho de cidade canta de um jeito completamente aleatório. É 2 da tarde tem passarinho de cidade cantando, é meia-noite tem passarinho de cidade cantando. E isso acontece porque a gente na cidade tem uma lâmpada acesa 24 horas por dia. Então, de dia tem o sol que está aceso e de noite tem a lâmpada da rua. E isso acaba desregulando esses organismos que em uma floresta só tem o sol. Então, quando está claro é dia, quando está escuro é noite. E eles se regulam com base nisso. Dia, noite, claro, escuro. Quando você está numa cidade, é constantemente claro. É eternamente claro. E esses animais, eles perdem completamente a regulação deles. E eles começam a, tipo, misturar todos os seus ciclos, a ter um animal que tinha atividade de dia, começa a ter atividade de noite. Um que tinha atividade de noite não sabe mais o que faz da vida porque todo o momento é dia. E isso gera vários problemas para animais, principalmente os que vivem ao redor de cidades. Então, isso também gera uma perda de biodiversidade. Então, a gente vai ter esses micro-habitats fragmentados que vão estar extremamente próximos de áreas de cidade e que vão estar sofrendo com todos os tipos de poluição que a gente produz. Então, a gente vai estar degradando ainda mais esses ambientes, né? E aí, tipo, o Rafael perguntou, eu coloquei esse link aqui, eu vou disponibilizar a imagem para vocês, que tem alguns casos de sucesso com questões de manejo. Então, é com reinserção de espécies, com não sei como chama, mas tipo, com limpeza de rios, com reconstrução de florestas. Tipo, nada disso é impossível de ser feito. Sempre existe uma possibilidade para tentar. A questão é se a gente vai ou não se dar ao trabalho de tentar fazer essas questões de manejo de forma a equilibrar o ambiente e o nosso consumo e tornar isso de uma forma sustentável. Não sei se fez sentido. Você tem alguma dúvida? Desculpa pra baixo, tá, gente?
eu vou terminar a aula agora, e assim que a minha internet voltar a funcionar aqui decentemente, eu vou terminar de montar a lista de exercícios. E aí eu queria falar uma coisinha que eu escrevi em cima das listas de exercícios, é que elas são bem extensas. Eu tentei pegar o maior número de exercícios possíveis para possibilitar que vocês tenham eles. Mas a ideia não é que vocês peguem e falem, meu Deus, eu vou resolver todos esses exercícios. Tipo, o que eu fazia no meu ensino médio, às vezes eu resolvia um sim, um não, sei lá, eu sentava fazendo duni-duni-tê para saber qual eu ia resolver. Mas eu achei melhor do que eu escolher 5 que vocês precisam responder, é colocar para vocês a possibilidade de vocês responderem os que vocês conseguirem, quando vocês conseguirem, como vocês conseguirem. Então, tipo, vocês podem começar a resolver. Eu coloquei os de evolução, já estão aqui, vocês resolverem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. E se vocês tiverem dificuldade, tipo, vocês resolveram 3 exercícios. Vocês não entenderam nada, vocês pelo menos vão ter mais exercícios para vocês tentarem. Se vocês começarem a resolver, vocês resolveram 5 exercícios no modo aleatório. Se sentiram que vocês estão bem com aquele tema, vocês podem ir para outros temas. Então, tipo, fica a liberdade para vocês usarem os exercícios, os resumos teóricos, as aulas, as coisas que a gente disponibiliza aqui, como vocês acharem melhor. Caso vocês sejam, por exemplo, eu tenho minha irmãzinha mais nova. A minha irmãzinha mais nova, ela é muito perdida e ela não consegue se organizar quando você dá muita possibilidade para ela. Caso você também não consiga se organizar, você também pode mandar uma mensagem e falar, eu não consigo, você me mandou muito exercício, eu não consigo fazer esses exercícios. E aí, se vocês me mandarem um e-mail pedindo alguma coisa, eu posso escolher exercícios específicos para vocês resolverem. Mas como eu tentei atingir, pelo menos no site, o maior número possível de pessoas, eu coloquei uma quantidade grande de conteúdo para possibilitar que vocês tivessem eles, tá bom? Então, vocês podem mandar mensagem, reclamar, fazer qualquer coisa o tempo todo, e a gente está super aberto a responder, tá bom? Eu acho que é isso. Tem alguma dúvida mesmo? Tem alguma dúvida mesmo? Ai, desculpa pela internet, pelo som, tá, gente?